Bom dia, meu amigo e minha amiga! Hoje é sexta-feira, que dia especial, e estamos bem no finalzinho do ano, dia 29 de dezembro, é a última sexta-feira do ano. Quando chega a sexta-feira, muita gente fica animada porque é final de semana, né? Vai poder descansar. E essa sexta-feira ela é muito especial porque ela antecede o final de semana do Ano Novo, né? De um feriado especial onde nós vamos ter a mudança de calendário de 2023 para 2024. E sabe o que vai mudar? O calendário. Tem coisas que as pessoas elas mistificam, elas criam assim, né? Uma série de ideias. Vai mudar de ano. E claro que todo mundo tem expectativa, né? Como que será o próximo ano. Gente, o próximo ano, ele vai ser uma mistura daquilo que Deus sonhou para você com aquilo que você permitir que Deus faça na sua vida no próximo ano. O próximo ano vai depender muito das suas atitudes. O próximo ano vai depender muito se você vai viver certos padrões ou não. Porque o fato é que nós colhemos tudo que nós semeamos. E não vai ser porque você passou a virada com a roupa dessa cor ou daquela que você vai ter um novo ano com isso ou com aquilo, né? Com riqueza ou com amor. Se isso funcionasse, né? Se isso funcionasse, todo mundo estava com seus problemas resolvidos. Não é superstição alguma que vai resolver os problemas da humanidade, mas é um compromisso com Deus. Quando andamos em aliança com Deus, andamos compromissados com o Senhor, desfrutamos também das promessas e do cuidado de Deus. Porque Deus também não pode cuidar de nós se nós não deixarmos que Ele cuide. Então, estamos aí bem no finalzinho do ano. Amanhã, sábado, domingo e segunda, eu vou fazer 3 dias aqui no Devocional, onde nós vamos refletir sobre esses planos, esses sonhos que nós vamos ter para 2024. Quero convidar você a já pegar desde agora um caderninho, né, uma agenda, separar uma folhinha, porque amanhã eu quero falar com você sobre sonhos e planos, e eu quero que você anote desde agora o que você gostaria de realizar, né, de fazer ou de que acontecesse na sua vida em 2024. Então, vai preparando aí um papelzinho. Eu acho muito legal essa ideia da gente escrever, né, as coisas. E então vamos refletir sobre isso e vamos orar sobre isso. Amanhã, domingo e segunda, nos 3 dias que seguem de devocional. Hoje, no nosso devocional, eu quero conversar com você sobre uma parábola que Jesus usou com seus discípulos. É a parábola do fermento. Está em Mateus capítulo 16, do versículo 5 em diante, diz assim: Ora, tendo Jesus passado para o outro lado do lago, os discípulos esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: Vejam e tenham cuidado. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discutiam entre si, dizendo: Ele está falando isso porque não trouxemos o pão. Percebendo Jesus, disse: Por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre não terem trazido pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães que serviram para alimentar 5.000 homens? E de quantos cestos sobraram? E nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos sobraram? Como vocês ainda não compreendem que eu não estou falando a respeito de pães, mas estou lhes dizendo: acautelai-vos, tende cuidado,
do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento que era de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É interessante que Jesus usava muitas figuras, muitas parábolas para trazer o seu ensinamento. O fermento é uma coisa usada há muito tempo pelos seres humanos para fazer a massa do pão crescer, né? Fermentar. Quando você mistura farinha com água, nós já temos uma massa, né? Se você assar o pão desse jeito, apenas farinha e água já dá um pão. Mas vai dar um pão sem fermento, um pão baixinho, né? Um pão durinho. O que o fermento faz? O fermento faz a massa crescer. Ele faz criar bolhas de ar dentro da massa que deixa a massa fofinha, macia, mais fácil de, né, nos alimentarmos desse pão maciozinho. E é interessante que você coloca um pouquinho de fermento na massa e o fermento cresce, ele se multiplica. Hoje nós sabemos que o fermento nada mais é do que uma levedura, né? Ele é uma colônia de seres vivos, né? Micro-organismos. É uma colônia de bactérias que não fazem mal para o nosso corpo, né? Até porque o pão ele é assado. E eu estou falando com essas propriedades porque os meus pais são padeiros e eu trabalhei muito tempo numa padaria, né? E é interessante que o apóstolo Paulo nos fala também, em Gálatas, ele diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Ou seja, quando você coloca o fermento numa massa e você mistura, daqui a pouco você já não consegue mais saber onde ele está. Ele começa a fazer parte daquela massa. E ele, se você deixar a massa muito tempo e você não assar ela toda vai virar fermento. Era assim que os antigos faziam fermento, né? Quando não tinha fermento, eles deixavam um pedaço de massa que sobrava do pão, guardavam, e aquele pedaço ficava ali enroladinho num paninho, num lugar escuro, e aquela massa toda virava fermento, porque as bactérias vão se proliferando e ela vira um fermento. É interessante que você bota um pouquinho de fermento e ele se espalha por toda a massa. Disso que Jesus estava falando, que a doutrina dos fariseus e a doutrina dos saduceus pode parecer algo pequeno. Tem certos ensinamentos, tem certas culturas que pode parecer algo pequeno, mas se você deixar perto da sua vida, vai contaminar toda a sua vida e daqui a pouco você já não consegue mais separar. Qual é a doutrina dos fariseus? Os fariseus, eles liam muito a Bíblia, a Torá, mas eles usavam ela para ter status, para se achar melhores que os outros. Eles viviam uma falsa religião, baseada na lei e não no amor. Eles usavam a lei para condenar as pessoas. Por outro lado, os saduceus, eles eram pessoas que negavam alguns aspectos da Bíblia e que tornaram as Escrituras como uma questão política. Para eles o reino de Deus era político, era aqui, era agora, e eles usavam das questões da Bíblia para obter riqueza, para obter poder. Eles achavam que tudo era nessa terra. Eles negavam inclusive a eternidade. Eles acreditavam que a vida era só aqui, nessa terra. Sabe, eles eram materialistas. Eles estavam focados no agora, né? E faziam acordos. Os saduceus tinham acordos com as autoridades para obter vantagens. Assim também hoje em dia no meio da igreja existem pessoas que buscam seus interesses, que usam até mesmo a igreja e o evangelho para obter lucros, para obter votos, para obter posições políticas, status. Assim como outros usam da Bíblia para maltratar as pessoas, para oprimir, para fazer com que os outros se sintam condenados, ao invés de trazer o alento, o perdão, a reconciliação.
trazem palavras de acusação como os fariseus faziam, para mostrar que eles eram melhores. Mas Jesus disse que os fariseus eram como sepulcros pintados com cal por fora. Jesus disse isso: vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês não têm nada a não ser vermes e carne podre. O que Jesus estava dizendo? Que o coração dos fariseus era podre, cheio de inveja, cheio de malícia, cheio de maldade. Aquela aparência religiosa escondia por dentro um coração que estava sempre maquinando o mal, sempre em discórdia, sempre buscando somente os seus interesses. Não era um coração humilde, não era um coração sincero que amava a Deus com uma sinceridade pura. E é muito fácil nós, cristãos, cairmos nessas duas ciladas, de nos tornarmos ou legalistas frios, com uma aparência de cristãos, mas que o coração está longe, ou pessoas que simplesmente desfrutam das coisas que o reino de Deus traz e vivem o reino de Deus buscando o agora, buscando a riqueza, buscando os bens, como os saduceus faziam. Que eu e você possamos viver longe, nos acautelar desse fermento. É interessante que quando Jesus falou do fermento dos fariseus, eles acharam que estavam falando dos pães. Que Jesus estava dizendo: olha, não busquem pães lá com os fariseus, nem com os saduceus. E eles pensaram: é porque nós estamos sem pães. E Jesus lembrou eles: não, gente, eu não estou falando de pães, porque pães eu já multipliquei. Vocês viram que eu dei pães, de poucos pães eu multipliquei para multidões inteiras comerem. A minha preocupação não é com o que vocês vão comer ou com os bens materiais, porque isso eu multiplico, isso eu trago à existência o que não existe. A minha preocupação é com aquilo que alimenta o coração de vocês, com as doutrinas, com os ensinamentos. Eu me preocupo muito com o fermento de falsos líderes que estão na internet. Falsos líderes que falam palavras doces que todos amam ouvir, mas que não exigem mudança, não exigem transformação. Outros falsos líderes que ensinam apenas uma parte da Bíblia, mas não ensinam a outra. Não colocam as pessoas num compromisso com Deus. Ou que tiram de Cristo a centralidade, colocando em cumprir esta regra ou em cumprir aquela regra a salvação. Hoje em dia na internet nós temos falsos líderes ensinando tudo o que as pessoas querem ouvir. Se você imaginar uma doutrina, existe alguém ensinando ela. Por mais pérfida, mais podre que ela seja, tem alguém ensinando ela na internet e usando argumentos, e às vezes argumentos muito inteligentes para distorcer a palavra de Deus. Por isso eu digo, vincule-se a uma comunidade, a uma igreja, onde você conhece os seus líderes, e leia você a Bíblia, para que você não seja manipulado por ninguém. Aprenda a palavra de Deus. Desconfie quando um líder não sai de um tipo de texto, ou não lê o capítulo inteiro para você, ou o contexto não é explicado, porque a palavra de Deus está dentro de um contexto. Eu preciso entender esse contexto. Claro que existe na igreja momentos proféticos, onde Deus revela uma palavra, pega um versículo e diz: isso é para vocês hoje. Mas isso é uma exceção. Na maioria do tempo, a Bíblia precisa ser compreendida dentro do seu contexto, porque é ali que nós vamos entender. Eu preciso entender que livro é esse, o que o autor queria ensinar, para quê. Do contrário, as pessoas podem me manipular usando versículos fora do contexto. É assim que os fariseus manipulavam as pessoas, tirando o amor de Deus do contexto, tirando o objetivo da lei, e apenas ficavam com a lei. É assim também que os saduceus faziam, usando apenas as questões genealógicas, apenas as questões de poder do rei Davi, da sua família, para exaltar a sua superioridade. Que eu e você possamos nos livrar de todo o tipo de fermento que hoje, no século XXI, se apresenta para a igreja. Fermento de falsas doutrinas. Que possamos depender de Jesus e andar com Ele todos os dias. Amém?
Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos revela a palavra. Que a tua palavra vale mais do que o pão, porque o pão o Senhor supre. Mas que possamos guardar a tua palavra intacta, sem nos misturarmos com fermentos deste mundo, com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, inclusive falsas vontades e desejos que vêm do nosso coração enganoso. Que possamos, Senhor, desejar o puro leite espiritual que vem da tua palavra. Que não venhamos a deixar nada se misturar com a tua palavra, que é a vida, que é o alimento sólido, que é o verdadeiro pão que desceu do céu, que é você, Jesus. Você é o pão vivo, você é o alimento necessário. Deus, eu peço em nome de Jesus, limpa os nossos corações de todo ensino que não vem de ti, que possamos andar contigo com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Já pega a sua listinha de objetivos para 2024, vai formulando ela. Amanhã nós vamos conversar no devocional sobre isso. Um grande abraço, Deus abençoe você.